No vídeo de hoje eu vim aqui para trazer para vocês uma dica de configuração. E a dica de hoje é para você que quer jogar os games em Full HD, quer ter uma máquina responsiva, bem dinâmica e rápida, mas você não quer gastar mais do que R$ 3.300. Se é esse o seu orçamento, se você se identificou com essa necessidade, me acompanhe e venha junto comigo para você ver todos os detalhes desse orçamento que eu preparei para vocês. Bora pro vídeo. Para começar, nós precisamos decidir qual a plataforma que a gente vai utilizar. E eu já adianto para vocês que nós temos diferentes plataformas para serem utilizadas. Uma delas, por exemplo, é a da AMD, que tem ótimos processadores, mas o que nós optamos hoje foi montar uma plataforma Intel. Nós sabemos que boa parte do público também prefere a Intel. Então nós vamos utilizar um processador aqui não dual core, essa é a primeira dica para vocês, não quad core somente, mas nós vamos utilizar, quad core já seria um meio termo legal, que daria até para utilizar para alguns jogos, mas nós vamos utilizar um 6 core. Vai ser um processador de 6 núcleos com 12 threads. O processador da vez que eu vou utilizar aqui é o Intel Core i5 10400. No caso aqui vocês podem ver que eu estou utilizando o 10400 como exemplo para vocês, mas considere a versão F, tá? É essa que eu quero estar utilizando aqui, só que eu não tinha disponibilidade hoje para mostrar aqui no estúdio para vocês, mas no site tem a versão 12400F, que a única diferença dela para essa aqui é que ela não possui vídeo on-board, porém ela se torna uma opção mais barata, então é ela que a gente vai utilizar. i5 12400F. Ele vai até 4.3 GHz no modo boost, são 12 threads no total, o que deixa uma dinâmica bem legal na configuração, tanto para você que vai utilizar para jogar, como você que vai utilizar para trabalho também. Se você quiser renderizar um vídeo, quiser utilizar ela de repente para Photoshop, Illustrator, entre outros softwares, é uma opção bem interessante e muito recomendada. Ela já vem com um cooler box, então não necessita você utilizar um sistema de refrigeração extra. Já é uma coisa que você vai economizar, não precisa comprar um air cooler ou um water cooler. Fica a seu critério somente pela estética mesmo, ou se você quiser ver o seu processador extremamente gelado, beleza? Para esse processador aqui nós temos duas opções de placa-mãe que você pode colocar. Uma das opções é a H410, que é uma placa-mãe bem interessante para você estar utilizando com ele. Ele vai ficar super legal nela e já vai dar compatibilidade perfeita. É o chipset mais barato para você utilizar com o i5 10400, mas nós também temos aqui a H510, tá? A H510 é a opção que eu tenho hoje para disponibilizar aqui para vocês. Ela é compatível com a 10ª e a 11ª geração de processadores da Intel, ou seja, ela é compatível com esse carinha aqui, tá? Eu vou até abrir para mostrar mais detalhes para vocês, só para vocês repararem que é uma placa-mãe completa. Às vezes você pensa, por se tratar de uma placa-mãe simples, ela não vai ser legal para você ficar utilizando no seu PC, não vai servir para jogos, por exemplo, e na verdade é o contrário. Uma placa-mãe dessa aqui, ela tem uma proposta em ser barata e te limitar em recursos, mas no quesito processadores que não fazem overclock, de 12 threads, de 8 threads, por exemplo, ela vai lidar muito bem. São 2 slots de memória DDR4, tem slot PCI Express aqui 16x 3.0, ou seja, compatível com todas as placas de vídeo do mercado. Só não recomendaria você utilizar ela na 6400 e na 6500 XT, porque elas têm uma limitação de PCI Express da placa de vídeo, que então não combinaria tão bem com o PCI Express 3.0. Tem 2 sockets M.2 NVMe compatível, aqui o socket do nosso processador, e as conexões na parte de trás, ó, são as mais variadas. Tem conexões de áudio, tem opção aqui para 6 conexões USB, tem conexão de rede, de vídeo on-board, caso você opte pela versão com vídeo on-board. Se for a versão F, não vai utilizar o vídeo on-board, e além disso, a PS2. Ou seja, placa-mãe completa, tá? Dá para você utilizar tranquilo aí para você jogar e também para você ter muita expansão, seja na parte do processador, que já entrega um bom desempenho, mas também no armazenamento, que vai lhe permitir utilizar até 2 unidades M2, várias conexões SATAs, memória RAM DDR4, suportando 3200 MHz, por exemplo. É um kit aí bem legal. Tem gente até que me pergunta, Júnior, mas vale a pena pegar uma placa-mãe superior a ela? Até vale, vai depender do nível de recursos que você quer. Por exemplo, se você precisa de 8 USBs na parte de trás, no painel traseiro, essa placa-mãe fornece só 6. Se você pegar uma B560, por exemplo, ela é uma placa-mãe que vai ter mais USBs. Provavelmente ela vai ter entre 8 e 10 conexões USBs atrás, então ela vai te dar esse nível de recurso. Um outro detalhe também é a possibilidade de processadores mais tops. A H410 e a H510 são placas-mães voltadas para processadores que não fazem overclock, com até 12 threads. Agora, se você quiser um processador de 16 threads, um processador que vai além disso aí, por exemplo, de repente faz até overclock, é interessante você pegar um chipset mais elevado dentro dessa categoria para você poder explorar as tecnologias
tecnologias de overclock, todo o potencial de clock e desempenho do teu processador que faz overclock de 16 threads, etc. Agora, para um i5 10400, pensando em utilizar ele como processador principal, tá mais do que suficiente, galera. Vamos para a memória RAM, tá? Na memória RAM eu vou utilizar aqui dois módulos de memória. No caso aqui eu vou utilizar os módulos Velvet da Pichau, são memórias de 8 GB, 3200 MHz, tá? Essa memória aqui é uma memória que é feita e desenvolvida pelo nosso time da Pichau, um design 100% autoral Pichau, e a frequência dela de 3200, como eu mencionei para vocês. Nessa placa-mãe não precisa ser 3200, tá? Pode ser 2666, 2400, 2933, 3000 MHz. A gente vai utilizar 3200 porque ela tá barata. E por ela estar barata, vale a pena a gente colocar ela. Você vai pagar 174 nessa memória aqui, por exemplo, em cada módulo, enquanto você pegar às vezes uma de 2666, que é mais lenta, que é uma memória inferior, você vai pagar às vezes R$200, R$190. Então às vezes é vantagem a gente colocar uma memória de frequência maior, 3200, mesmo que a gente não vá utilizar essa frequência toda. Tô deixando ela na frequência base 2666, porque é uma memória mais cara. Depois se for revender, você pode vender mais caro. É uma memória de melhor qualidade, só que você está pagando mais barato nela, tá bom? O importante é você focar aqui, ó, em utilizar dois pentes, tá? Tem que ter dual channel para você extrair uma performance melhor dentro dos jogos e também você utilizar aqui 16 GB. Não vai de 8, tá? 8 é nível extremo, tá? E se você precisar economizar muito, aí você vai 8 GB, tá? Não coloca 8 GB, se você puder colocar 16, vai de 16 direto, que vale a pena. Vai rodar os jogos normais em 8 GB, só que vai ter vários games que vai ter stuttling, vai ter umas pequenas travadinhas e a experiência não vai ser a melhor possível. Então, te recomendo já colocar aí 16, que é a melhor coisa que você vai fazer. No armazenamento, a gente vai focar aqui também em um detalhe interessante, tá? Não vamos de HD. Vamos fazer esse combinado aqui? Vamos diretamente de SSD, tá? O SSD eu te recomendo de 256, de 480, de 512. Eu vou utilizar um de 480 no padrão SATA 3, que já é o suficiente, tá? O HD é extremamente mais lento do que um SSD, tá? Cerca de 6 vezes. Então, mesmo que você não tenha grana para colocar um NVMe, não tem problema. Vai de SSD SATA. Você ter um SSD SATA desse mais lento aqui já é muito melhor do que você ter um HD. Então, vai de SSD, que é a melhor escolha que você vai fazer, tá? Um de 480 como esse tá custando cerca de R$200. Então, sai bem barato. Se você pegar uma promoção, você consegue às vezes de 1 tera por 250, R$280, até 299, R$300. Então, às vezes vale a pena você partir direto por de 1 tera, que a diferença vai ficar bem pequenininha de preço, mas no quesito espaço você vai ter muito espaço, no quesito performance você vai ter uma melhor performance, então vale a pena você focar em um SSD, tá bom? Bom, não deu para esconder, né, com o vídeo inteiro aqui basicamente, mas a placa de vídeo que a gente vai utilizar nesse setup é uma GeForce GTX 1650. Eu estou aqui com o modelo da Mancer, a Morphs de 1650, ela tem 4 GB de memória, é uma placa de vídeo aí que entrega performance suficiente para você rodar os jogos em Full HD. Porém, você tem que focar que essa placa de vídeo é uma placa de vídeo de entrada, então ela é entrada para Full HD. Isso significa que você vai rodar os games em Full HD com qualidade variando no médio, tá? Os games mais pesados, tô falando uma média, tá? De performance entre os jogos. Então é Full HD com gráfico no médio a cerca de 65, 70 FPS. É isso que essa placa de vídeo vai entregar para vocês, tá? Se você quiser mais performance, aí você tem que partir para um upgrade. A próxima placa de vídeo depois dessa aqui nos segmentos seria 1660, 1660 Super, 1660 Ti ou uma 2060, por exemplo. Aí você vai ganhar uma performance a mais, já consegue partir para o gráfico, por exemplo, no alto, muito alto e ultra, tá? Em Full HD a mais de 60 FPS, 70 FPS mais ou menos. Então você ganha mais performance. Porém, essa placa ela custa 920, 950, 940 reais. Se você partir para esse outro nível de placa de vídeo, você vai ter que desembolsar pelo menos 500 reais a mais. Então vai ficar lá na casa dos 1.500, 1.600, 1.700 reais. É nessa faixa que você vai gastar nesse upgrade de placa de vídeo. Então você tem que ver se você vai ter grana, isso vai valer a pena para você fazer o upgrade. Às vezes você se contenta em rodar no médio a 70 FPS. Então por que você vai rodar no alto ou no ultra a 60 FPS? Você vai ter que gastar 500 reais a mais se você já se contenta com isso aqui, se isso aqui já vai entregar a performance que você quer. É isso que você tem que avaliar. Cada caso é um caso, beleza? Para a fonte de alimentação, tá? A gente recomenda vocês colocarem uma fonte de 500 watts, tá? Que é para sobrar, que é para te dar margem para você fazer upgrade. Uma fonte como essa aqui, ela tem 500 watts, tem Pepsi ativa, tem certificação da Plus Bronze, é o mínimo que a gente recomenda para você hoje. Dá para utilizar 400 watts? Dá para utilizar até 300 se você quiser. Se você quiser, você pode pegar uma fonte de 300 watts da Cooler Master 80 Plus Bronze, por exemplo, e ela vai rodar essa máquina. Por que eu digo? Porque uma placa de vídeo como essa 1650, na maioria dos modelos, nem alimentação de energia ela tem. Por quê? Porque ela é tão econômica, uma placa que é tão otimizada para ser utilizada em setups que não demandem muita energia, que ela vai utilizar a própria energia da PCI Express. Uma PCI Express como essa aqui, ela fornece 75 watts. Então a maioria dessas 1650 que tem hoje no mercado, elas
elas nem precisam de alimentação da fonte. Ela utiliza os próprios 75 watts que a placa-mãe já fornece para ela poder funcionar. Então muitas vezes você não precisa nem upgrade de fonte. Uma fonte de 300 watts, 400, 450 já vai suprir. Eu estou colocando de 500 watts por quê? 500 watts é para você ter margem. Se você quiser depois trocar a placa de vídeo para uma 2060, você pode. O processador suporta, a placa-mãe suporta, a memória RAM suporta, SSD e fonte de alimentação para isso você vai ter. Então você pode trocar sem maiores preocupações. Seria chato, depois de você comprar uma máquina como essa, com uma fonte de 300 watts, você pegar uma oportunidade, de repente, uma 2060, uma 3050, sei lá, daqui 1, 2, 3, 4 meses, ela aparece por R$1.100 e você tem uma oportunidade legal para você pegar aquela placa de vídeo, de repente, do cartão, e você querer trocar a placa de vídeo, você tem um limite de R$1.200 para trocar, e você acaba não podendo trocar por quê? Porque se você tem que pegar a placa de vídeo, você também tem que pegar uma fonte, porque você decidiu economizar agora e pegou uma fonte de 300 watts. Você poderia ter pegado de 500, só pegava a placa de vídeo nova, espetava aqui e ia funcionar tudo beleza. Então, para não acontecer esse tipo de coisa, recomendamos uma fonte já pensando lá na frente, beleza? O gabinete que a gente vai utilizar para essa configuração aqui, a gente vai focar num gabinete de cerca de até R$200. E uma das opções que eu acho mais interessante até R$200 é o Mancer Kevlar. O Mancer Kevlar é um gabinete que ele tem a frente do tipo mesh, ou seja, ele é todo furadinho para fazer a ventilação. Ele tem vidro na lateral que dá aquela visibilidade legal no setup, você pode olhar todo o seu PC. Eu particularmente adoro ficar vendo meu PC pelo vidro, então eu prefiro ter um gabinete que tenha vidro temperado na lateral. Tem PSU cover para você escolher todos os cabos, fazer aquela organização super caprichada, né? E além disso, ele suporta um total aí de 6 ventoinhas. São 3 na frente, 2 em cima e uma na parte de trás. Porém, esse gabinete por R$179, ele já vai com 3 ventoinhas na frente. Então é por isso que eu estou escolhendo o Mancer Kevlar. Mas, no geral, um gabinete de até R$200 dá para comportar nesse setup aqui tranquilamente, você pode escolher da sua preferência. Kevlar é a minha dica pessoal aí para vocês. Um setup como esse que eu mostrei aqui no vídeo para vocês, ó, eu até salvei aqui na minha print do meu orçamento, que vocês vão ver na tela aí agora, é um setup que ele custa R$3.296, tá? Com esse valor, você consegue montar uma máquina idêntica à que eu montei aqui nesse vídeo, tá? Às vezes a marca da placa-mãe pode variar, de repente, não é a da Mancer, hoje é a da MSI, daqui a pouco é uma da Gigabyte, pode ser uma da ASRock, mas o importante é você focar no chipset, tá? Então, que a gente mencionou aqui. O processador é esse modelo aqui que a gente está recomendando para vocês, mas de repente entra o 10.400 normal na promoção, você pode pegar o 10.400 também. Memória RAM, hoje não é a Pichau que está por 179, de repente tem uma XPG por 169, você pode pegar a XPG, modelo D40, 3.200 MHz. Mas agora é a Team Group que está na promoção, tá por R$165. Você pode pegar a Team Group também, poderia ser essa opção. Então é mais ou menos essa ideia de configuração que a gente está fornecendo para vocês, mas é claro, a marca você pode escolher de acordo com a promoção que tiver, ou o modelo que mais lhe agrade, da mesma forma para o gabinete. O importante é você seguir essa linha de raciocínio e cada chipset que a gente está utilizando, H510 ou H410, 16 GB de RAM, um SSD de 480, um Core i5 10400F ou 10400, uma GPU 1650 e uma fonte de 500 watts. É isso que você tem que priorizar, tá? Uma máquina como essa você encontra no site da Pichau. Eu vou deixar o link de todas as peças ou peças semelhantes lá na descrição desse vídeo. Eu espero demais que você tenha curtido. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreve no canal da Pichau se você não é inscrito ainda e nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!